Fala galera, beleza? Vamos falar aqui sobre a ausência de casamento na linhagem de transmissão. Então, na sua árvore genealógica, se não houver o casamento de alguém em algum momento ali na sua linha de transmissão. Ou seja, seus pais, seus avós, seus bisavós, alguém não se casou. Como que você deve se comportar em relação a essa ausência dessa certidão? Então, existem dois casos aqui. Um caso é a ausência da certidão e no outro caso é a ausência do casamento, que são coisas diferentes. Por quê? Vamos dizer que você tenha alguma certidão de óbito ou nascimento, alguma dessas certidões diga que houve o casamento de tais pessoas, mas que você não localizou a certidão. Ou seja, há o casamento, mas você não tem a certidão. Esse é um caso. E o outro caso é, não ocorreu o casamento, as pessoas eram solteiras e tiveram um filho, ok? Então, vamos lá. Se você tem alguma certidão informando que ocorreu o casamento, é porque ele existiu. Aí você vai ter que localizar esse casamento, certo? Então, eu vejo várias pessoas que ficam procurando muito tempo e não encontram. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que esgotar as possibilidades de localizar essa certidão nos possíveis locais onde pode ter ocorrido esse casamento e você vai ter que pedir certidões negativas para esses cartórios, tá? Então você vai ter que ter essas negativas de que realmente não há, né, não ocorreu o casamento. E aí fica aí uma sugestão de que você pode até mesmo retificar essa certidão onde consta a informação de que as pessoas eram casadas. Porque se você não conseguiu localizar o casamento, é porque ele não ocorreu, ok? Então, esse é um caso. O outro caso é, de fato, não tem nenhuma informação de que o casamento tenha ocorrido. Então, você presume que ele não ocorreu e não tem a certidão, obviamente, né? Então, como que funciona quando, de fato, não ocorreu o casamento? Você precisa da informação do declarante do nascimento. Então, por exemplo, no meu caso, meu antenato era o meu bisavô, certo? Então, depois do meu bisavô veio o meu avô, meu pai e eu. Uma linhagem toda de homens, descendentes italianos, né? Então, vamos dizer que o meu pai não tivesse se casado com a minha mãe. Nesse caso, a minha certidão de nascimento teria que estar lá, que o declarante do meu nascimento foi o meu pai, certo? Não poderia ser a minha mãe. Por quê? Na ausência do casamento, o declarante tem que ser aquele genitor que é o italiano. Beleza? Eu falo mais sobre isso no vídeo onde eu falo sobre a legislação lá no curso da área de membros. Que a propósito, essa é a primeira aula, se não me engano, acho que é a primeira aula do curso e ela é uma aula aberta, uma aula gratuita. Então, mesmo que você não tenha comprado o curso, eu recomendo o seguinte. Você pode entrar no link que está aqui na descrição, é o primeiro link que tem aqui na descrição do vídeo. Você vai entrar nesse link e vai colocar o seu e-mail lá. A partir do momento que você colocar o seu e-mail, você vai ser redirecionado para outra página. Nessa outra página vai ter um vídeo, e esse vídeo você pode assistir, ele é gratuito, tá? Nesse vídeo eu explico direitinho sobre a legislação completa dessa parte da cidadania, beleza? Bom, voltando aqui então para onde eu estava. A questão do declarante. Então, beleza, se fosse o caso do meu avô, se o meu avô não tivesse se casado com a minha avó, na certidão de nascimento do meu pai, teria que estar lá, que o meu avô, o genitor italiano, que passa a cidadania italiana, foi o declarante do nascimento do meu pai, ok? Ou um ou outro. Então, ou o casamento ou o declarante e o genitor. Se a pessoa ainda for viva, você consegue reverter, né? Vamos dizer, você não tem o casamento e não tem o declarante. Aí entra a questão da cidadania por eleição, tá? É só você pesquisar aqui no canal que eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Agora, se a pessoa já é falecida, aí é complicado, porque aí você não consegue fazer a eleição, tá? Porque você precisa fazer a declaração na maioridade, entendeu? A declaração do nascimento na maioridade. Lá no vídeo eu explico sobre isso, nesse vídeo da eleição. Então, basicamente, a questão da ausência do casamento é essa, tá? Nas certidões mais antigas, é mais difícil não ter o casamento. Por quê? Antigamente era muito comum as pessoas se casarem, né? Foi com o passar do tempo que as pessoas
foram optando por não casar. Então, antigamente até se usava o termo do filho bastardo, né? É justamente esse o caso. Então, hoje em dia é comum que não haja o casamento, né? Filho fora do casamento. Só que, como é mais recente, geralmente as pessoas ainda estão vivas, então dá para fazer esse processo da declaração na maioridade. Enfim, se você não encontrar de nenhum modo o casamento do seu antenato, dos seus antecessores aí, recomendo então essa questão de você esgotar a pesquisa e aí solicitar então as certidões negativas para fazer de repente uma retificação e mostrar que não ocorreu o casamento. Só certifique-se da questão do declarante em cada certidão. Beleza? Bom, por hoje é isso. Até a próxima.